Caríssimos irmãos, o tema do meu vídeo hoje é: quer ser ajudado? Ajude. Quer ser socorrido? Socorra. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser lembrado? Se lembre. Quer que uma mão seja estendida? Estenda também a sua. Jesus diz: façai pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. O livro de Provérbios tem um texto fantástico que diz assim: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e também não será ouvido. Preste muita atenção. Parece que o Senhor, Ele condiciona a ajuda que recebemos à ajuda que nós damos. Isso é muito sério. Por quê? Porque se somos pessoas que sempre nos lembramos dos nossos semelhantes, principalmente os da fé, os cristãos, nas suas necessidades, quando nós estivermos em alguma necessidade, o Senhor não vai esquecer da nossa generosidade e do quanto estendemos a mão para os necessitados. Então, quando chegar a nossa vez de ter necessidade, nós também, quando clamarmos, seremos atendidos. Mas que pena que o tempo que vivemos é de um egoísmo muito grande. As pessoas não têm tempo mais para as outras. As pessoas estão tão atarefadas consigo mesmas, trabalhando para si mesmas, ambicionando coisas para si mesmas. Isso por dois motivos. A primeira parte é que alguns não têm tempo e não têm recurso nenhum, nem para servir a si mesmos, quanto mais para servir o outro. Então a correria louca, tão desenfreada, que não dá tempo para fazer nada. Mal dá tempo de atender a própria necessidade, quanto mais a do outro. E uma crise, pobreza e miséria, dificuldade tão grande, que as pessoas, por causa disso, infelizmente, atropelam as outras e não tem tempo para ouvir a queixa, o clamor de ninguém. As outras, o outro fator que leva a isso, é que a maioria das pessoas desse mundo é egoísta mesmo. Elas estão intoxicadas de si, estão cheias de si. Elas não se importam com a necessidade alheia. Então elas trabalham, caminham, fazem de tudo para beneficiar apenas a si mesmas. Não tem espaço no coração para ajudar ninguém, para ouvir clamor de ninguém, para estender a mão por ninguém. Isso talvez por causa do que é ensinado hoje. É uma cultura muito antropocêntrica, é um mundo muito humanista, egoísta, egocêntrico, que faz do homem um ídolo, um deus, e faz ele pensar em si próprio. É só ver isso na cultura, no cinema, no mundo secular. Soma-se isso também às igrejas que ensinam essa coisa toda, igrejas de raiz neopentecostal, que ensina a prosperidade, a riqueza, mesmo essa teologia coach, que exalta o homem e faz dele um ser egoísta, ambicioso, ganancioso. Também não sobra tempo para o próximo. E essa talvez seja a razão porque muitas pessoas estão nessas situações gemendo, clamando, implorando ajuda, socorro, e ninguém ajuda, e ninguém estende a mão. Não há alívio, não há mão amiga, não há alguém que se ofereça para ajudar. E por que isso acontece? Talvez seja porque você nunca parou para ouvir ninguém, para se doar para ninguém. Nunca parou para atender o clamor do necessitado. Agora chegou a sua vez e você também
não está sendo ouvido. Irmãos, eu quero dizer, você não é o único que sofre com problemas. Você não é o único que tem dores, dívidas, doenças. Você não é o único que tem filhos com crise, casamentos difíceis. Você não é o único que tem tribulações e perseguições. Aliás, eu posso te afirmar que tem uma infinidade de pessoas que têm tanto quanto você, ou ainda piores que você. Tem pessoas em condições muito piores que a sua. E você precisa parar para fazer isso. Nós, como cristãos, necessitamos fazer isso. Faz parte da nossa fé. E eu vou ler esse texto aqui. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. Você precisa parar para ouvir as pessoas. Ouça o seu clamor, ouça o seu gemido, sua queixa. Deixa elas desabafarem. Você precisa parar para acolher o necessitado. Você precisa parar para se oferecer ajuda ao necessitado. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar outra pessoa. Eu quero então instruir você, tire os olhos de si mesmo, tire os olhos da sua necessidade, tire os olhos do seu problema, tire os olhos da sua dor, desse queixume, dessa murmuração, desse desgosto, e coloque um pouco os olhos na necessidade do seu próximo. Comece pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus vizinhos, pelos irmãos da igreja, os irmãos em Cristo, pelos pobres do seu bairro, pelos enfermos que estão nos hospitais, pelos familiares distantes, avó, tio, sobrinhos, primos, e para aqueles dentro da sua condição que você pode ajudar. Ouve o clamor do pobre. É claro que o texto não está dizendo só de parar para ouvir. Ele está dizendo de você ajudar aquele que está sofrendo. Quando ele clama, você, a partir desse momento, entende a necessidade dele e vai trabalhar para aliviar a sua dor ou para suprir essa necessidade. Então, quando chegar a sua vez, o Senhor se lembrará que você foi um homem e uma mulher que sempre socorreu os necessitados e que agora é a sua vez de ser socorrido. Deus te abençoe.